Olá, somos a turma do terceiro ano matutino do Instituto Educacional Professora Iris Ribeiro, tendo como alunas Renata, Rayane, Cindy e Carolina. Vamos abordar, a pedido de Robênio Sena, professor de Química, o seguinte assunto: funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas são aqueles compostos orgânicos formados por átomo de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Em alguns casos, possuem átomos de oxigênio também. As principais funções nitrogenadas são aminas, nitrilas, amidas e nitrocompostos. Aminas são compostos orgânicos derivados da amônia. Existem 3 tipos de aminas: as primárias, secundárias e terciárias. Esses termos referem-se diretamente ao número de átomos de hidrogênio na amônia, que formam substituídos por grupos alquila. Radical orgânico formado pela remoção de um átomo de hidrogênio de um hidrocarboneto saturado. As aminas primárias são aquelas nas quais um dos átomos de hidrogênio da amônia foi substituído por um grupo alquila. Observe a imagem a seguir. No sistema IUPAC, o grupo NH é chamado grupo amino e é indicado numericamente de acordo com sua posição na cadeia mais longa. Se há mais de uma cadeia carbônica ligada ao nitrogênio, então a cadeia mais longa é usada como cadeia principal. As aminas secundárias são aquelas nas quais 2 dos átomos de hidrogênio da amônia formam substituídos por grupo alquila. Observe a imagem. As aminas terciárias são aquelas nas quais todos os 3 átomos de hidrogênio da amônia foram substituídos por grupos alquilos. Observe. No grupo amina também fazem parte as aminas aromáticas, substâncias que contêm um grupo amino ligado ao anel benzênico. As aminas, em geral, são compostos básicos e reagem com ácidos inorgânicos para formar sais. Além disso, são um dos componentes dos aminoácidos, unidades que formam as proteínas. Elas possuem em sua fórmula geral o elemento nitrogênio. Existem muitos estimulantes que possuem em sua fórmula o composto amino: a cafeína, a afetamina e a cocaína. Algumas mulheres que fazem banho de assento o fazem acrescentando o vinagre, a água utilizada. O vinagre proporciona um ambiente ácido. Nas vaginites estão presentes aminas, que por sua vez apresentam odor desagradável, lembrando o peixe em decomposição. Com a técnica ocorre a seguinte reação química: trimetilamina, de odor desagradável, reage com o ácido do vinagre, produzindo cátion trimetilamenil inodoro. Assim, elas conseguem corrigir o problema por certo intervalo de tempo. Amidas são compostos orgânicos que possuem átomos de carbono em sua estrutura. Além do carbono, apresenta o grupo carbonila, C-O, e o grupo âmino, NH2. São compostos orgânicos derivados da amônia. Uma amida é chamada de primária quando somente um dos hidrogênios do NH3 é substituído por um radical. As substituições ocorrem em um número de 2 ou 3. A amina é chamada de secundária e terciária. São sínteses orgânicas e representam compostos importantes como o nylon. O nylon é uma polidamia que se destaca entre os polímeros. Para radicais repetidos, os prefixos di e tri devem ser utilizados. E na existência de radicais diferentes em uma molécula, seus nomes são informados em ordem alfabética.
A noradrenalina influencia no humor, ansiedade, sono e alimentação, sintetizadas como glândulas suprarrenais. A dopamina, estimulante do sistema nervoso central, está por trás da dependência do jogo, do sexo, do álcool e de outras drogas. A serotonina controla na liberação de hormônios, a regularização do ritmo cardiano, no sono e do apetite. Indivíduos depressivos possuem baixo índice de serotonina, como o usuário de crack e de maconha. A histamina, mediador das respostas alérgicas na pele, no nariz e nos olhos, é o causador do vasodilatação. Algumas aminas possuem odor característico do peixe e de carne podre. Proteínas presentes em organismos vivos e também pertencem ao grupo das amidas. Os nomes desses compostos possuem nome de hidrocarbonetos, seguido da palavra amida. A ureia é uma substância não tóxica, formada por excesso de aminoácidos. É como um fertilizante químico, fornecendo nitrogênio e utilizando como matéria-prima na fabricação de plástico e produtos farmacêuticos. As teias de aranha também pertencem ao grupo de amidas, formadas por longamoléculas. Os nitrocompostos são compostos orgânicos nitrogenados que apresentam um ou mais grupos nitro ligados a um grupo orgânico. Vejamos a nomenclatura segundo a IUPAC. Agora, iremos ver algumas das suas características. Os mais utilizados e importantes da classe dos nitrocompostos são os nitroalcanos, que são líquidos incolores, densos, de cheiro agradável, não venenosos e insolúveis em água. São substâncias muito polares, de modo que seus pontos de fusão, ebulição e densidade são bem superiores aos dos nitritos isômeros. São usados como solventes e como matéria-prima na produção de outros compostos orgânicos. O nitrobenzeno é um líquido amarelado, insolúvel e mais denso que a água, e bom solvente para substâncias orgânicas. O trinitrotolueno, mais conhecido como TNT, é uma molécula de metilbenzeno com 3 grupos nitros ligados a ela. É um dos explosivos mais utilizados no mundo. O trinitrofenol, ácido pícrico, além de ser utilizado na fabricação de explosivos como picrato de sódio, é usado como germicida e na fabricação de medicamentos, como picrato de butesina, usado em queimaduras. Os cianetos de cor azul esverdeada são compostos químicos que contêm o grupo ciano C-tripla-N, com uma ligação tríplice entre o átomo de carbono e o de nitrogênio. São classificados como cianetos iônicos ou cianetos covalentes, conforme o modo como se ligam ao resto da molécula. Cianetos iônicos. Os cianetos iônicos têm como característica o grupamento C-tripla-N ou ânion-cianeto, associado a metais como sódio ou potássio. Foram no passado denominados cianuretos, nome que persiste na tradição literária e no uso popular. São sais derivados do cianeto de hidrogênio, HCN, também chamado de ácido cianídrico ou ácido prússico. Tanto os sais como o ácido são conhecidos por serem altamente letais, causando uma morte quase imediata. Cianetos covalentes são compostos em que o grupamento C-tripla-N é ligado covalentemente a átomos de carbono em moléculas orgânicas. São também denominadas nitrilas. São exemplos a acetonitrila, cianeto de metila, e a fenilacetronitila, cianeto de benzila. São isômeros dos isocianetos ou isonitrilas que contêm o grupamento cianeto radicalizado. Nenhum destes compostos exibe o tipo de toxidez característica dos cianetos iônicos, pois o grupamento é firmemente preso ao restante da molécula. Aspecto: o cianeto de hidrogênio é gás incolor com típico odor amargo, lembrando amêndoas. Não é seguro utilizar o olfato para identificá-lo. Os cianetos de sódio e de potássio são pós brancos, um pigmento azul profundo chamado azul da Prússia, usado em impressões, consiste no ferrocianeto.
O azul da Prússia liberta cianeto de hidrogênio sobre a ação de ácidos. Mecanismo de ação. O cianeto tem uma elevada afinidade por metais, formando complexos com cátions metálicos em locais catalíticos de várias enzimas importantes e inibindo as suas funções, como é o caso do metabolismo do glicogênio e dos lipídios. Devido a essa afinidade, é que o cianeto liberado pela combustão do material utilizado para forrar a boate Kiss, que o cianeto teria ligado irreversivelmente ao ferro presente no citocromo C, paralisando assim toda a cadeia respiratória e levando várias pessoas ao óbito. Mas a toxicidade do cianeto é devida principalmente à ligação reversível ao ferro no estado férrico da enzima citocromo oxidase mitocondrial da cadeia transportadora de elétrons. Ao bloquear esta enzima, a célula é incapaz de utilizar o oxigênio e usa um metabolismo anaeróbio, reduzindo o piruvato a ácido lático, fermentação lática, o que resulta em anóxia tecidular e no rápido desenvolvimento de acidose lática. Há também uma alteração no metabolismo da célula, uma vez que há diminuição na produção de ATP. Sintomas. Os sintomas e sinais estão diretamente relacionados com a dose de cianeto, a via de exposição e o tipo de composto. Os sais de cianeto são cáusticos e pode ocorrer sensação de queimação na língua e inflamação na mucosa gástrica após a ingestão. Em caso de inalação, pode ocorrer irritação nasal. Os cianetos podem cheirar a amêndoas amargas, o que pode ser uma pista, mas caso não se detecte o odor de uma substância, não significa que não tenha cianetos, porque de 40% a 60% da população não consegue detectar o odor, sendo uma anosmia determinada geneticamente. Os sintomas propriamente ditos começam poucos minutos após a ingestão de sais de cianeto. A exposição aguda afeta o sistema nervoso central, inicialmente estimulando e depois deprimindo, e os sintomas são dependentes da concentração administrada. Concentrações baixas de cianeto podem produzir sintomas e sinais não específicos como dor de cabeça, agitação, náuseas, desmaios, vômitos, confusão e incontinência. Exposição a concentrações mais elevadas pode provocar a hipertensão seguida de hipotensão, taquicardia seguida de bradicardia, dispneia, descoordenação de movimentos, convulsões, cianose, coma e disfunção cardíaca ou respiratória que pode ser fatal. Esses sintomas são, na sua maioria, resultado da hipóxia tecidular, que se instala após a intoxicação por cianeto. A ingestão crônica de pequenas doses pode ocorrer por ingestão de plantas ricas em glicosídeos cianogênicos, como, por exemplo, a mandioca mal passada, muitas vezes associada a uma dieta com poucas proteínas e, por isso, deficiente em enxofre, que ajuda a detoxificar o veneno. Nestes casos, o resultado pode ser uma neuropatia denominada atáxica tropical, uma vez que essas situações são mais comuns nos trópicos, onde a mandioca é uma das plantas mais utilizadas na alimentação. A neuropatia atáxica tropical é uma doença do sistema nervoso que torna a pessoa instável e descoordenada. Os cianetos também causam insuficiência da produção de hormonas da tireoide, porque quando há ingestão do cianeto, ocorre a detoxificação por conversão do cianeto em tiocianotoque. É uma substância que inibe a captação de iodo pela glândula tireoide, impedindo-a de produzir T3 e T4, provocando o seu aumento, que seria o bócio. Uso agrícola.
Muitas substâncias venenosas são usadas no combate de pragas em porões de navios e em grandes silos, onde são armazenados os grãos. Geralmente, o tratamento não pode ser feito com inseticida líquido, nem com o processo de nebulização. No lugar desses, são usados compostos de paradiclorofenol e cianetos, elementos que são altamente tóxicos, enquanto na embalagem são inofensivos e apresentam-se em estado sólido. A partir da abertura do lacre do fabricante, inicia o processo da volatização, que por motivo de segurança é liberado algum tempo depois. Embalagem. Essas pastilhas, enquanto na embalagem do fabricante, encontram-se protegidas do ar externo e acondicionadas no vácuo. A embalagem é um tubo de alumínio cilíndrico e possui paredes de alumínio anodizado, resistente à oxidação pelo tempo. A sua tampa de nylon possui alguns obstáculos para evitar que qualquer indivíduo retire o lacre de segurança. Usos industriais. Cianetos são usados na revelação fotográfica e na produção de plásticos. Acrilato e colas instantâneas, cianoacrilato. O cianeto de ouro é usado para a douração de certos metais a frio, sem necessidade de processo de eletrólise. O cianureto é encontrado na natureza em diversas plantas, como nas sementes lenhosas de algumas frutas e em uma variedade da mandioca, vulgarmente chamada de mandioca brava. É uma planta sul-americana altamente tóxica, quando na natureza, mas sua raiz é muito consumida e apreciada na forma de farinha torrada, quando perde as suas toxinas. Cianeto como veneno. Supostamente, o cianureto foi muito utilizado em suicídios na Segunda Guerra Mundial por espiões de ambos os lados do conflito que, ao se verem cercados por forças inimigas, optavam por dar cabo à vida para não serem capturados. A ingestão de uma dose de 0,5 a 1 mg seria suficiente para matar instantaneamente um adulto. Nos campos de extermínio alemães da Segunda Guerra Mundial, foi usado um gás tóxico à base de cianureto, conhecido como Zyklon B, que significa ciclone B, nas câmaras de gás. Criado originalmente como um pesticida para a eliminação de piolhos e pulgas, o Zyklon B acabou sendo usado para o extermínio de seres humanos.